Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o estudo espírita ele é de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, viu, para mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui no comentário do nosso canal. E hoje quem irá contribuir com o estudo serão os nossos amigos Alexandre Moll e Jomar Gontijo. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Olá, meus amigos, é um grande prazer estar com vocês aqui no programa Perguntas e Respostas. Estou aqui do lado do meu amigo Jomar Xavier, o Jomar Gontijo. Tudo bem, Jomar? É um grande prazer. Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. E nós vamos já iniciar aqui com uma pergunta muito interessante, né, onde a pessoa faz a seguinte colocação. A doutrina espírita é o único caminho para a libertação do espírito? Não, naturalmente não, né? Porque senão a doutrina espírita ela foi codificada, como nós dizemos, né? Ela foi estruturada em 1857. Então, se a gente entender que ela é o único caminho para a libertação do espírito, nós vamos entender que antes de 1857 nenhum espírito conseguiu se libertar na Terra. E, naturalmente, que não, né? Ela contribui, ela é uma proposta muito mais do ponto de vista educacional, né? Ela vem complementar tudo aquilo que já foi ensinado em alguns momentos, em alguns recortes históricos, culturais. Ela faz alguns desenvolvimentos em algumas teorias, sejam filosóficas, sejam religiosas. Ela traz algumas ideias, algumas outras perspectivas, né, faz algumas contestações. Ela vem contribuir muito nesse campo do desenvolvimento da intelectualidade humana, mas jamais nós vamos entender que ela é o único caminho da libertação, porque aí nós vamos cair no campo dogmático, né? O campo que, aliás, é uma crítica que o Allan Kardec fazia e que o Espiritismo faz. Exatamente essa crítica respeitosa, naturalmente, né, de que o homem ele fica muito mais preso às amarras dos ritos, né, dos formalismos religiosos, do que propriamente a essência das religiões. Então, jamais a doutrina espírita se diz o único caminho, a única verdade. Não, ela se apresenta como uma proposta desenvolvida de entendimento das perspectivas humanas, das perspectivas espirituais. Ela debate diversos campos do pensamento, ela debate sobre a origem do próprio espírito, ela debate sobre a existência do espírito, o seu processo de desenvolvimento, ela debate a história, ela debate a política, ela debate a destinação da humanidade, né? Ela debate o sofrimento, as dores, ela debate a vida espiritual, a relação dessa vida espiritual com o campo físico, ela debate os momentos de evolução de cada um, porque existem espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos, porque existem homens brutos, homens mais polidos, mais desenvolvidos. Ela debate e tenta criar alternativas para entendermos o porquê das injustiças sociais, né? Então, ela caminha muito dentro dessa ideia de uma libertação do espírito a partir do seu desenvolvimento espiritual, do seu desenvolvimento, da sua liberdade, das suas amarras exatamente ritualísticas e dogmáticas, né? Então, eu gosto muito daquela parábola, daquela metáfora lá do Platão, né, Jomar? Do mito da caverna, né? Lá no mito da caverna, o Platão sugere que existiam homens, né, que viviam dentro da caverna, que viam a realidade através das sombras, né, dentro de uma perspectiva distorcida. Até que um deles sai e volta para trazer para eles a realidade que está lá fora. Então, é a ideia da libertação do homem através do conhecimento. E esse conhecimento, ele é muito amplo, né? O conhecimento da vida espiritual, o conhecimento de várias perspectivas. Então, é assim que eu entendo nessa sua pergunta, né? A não ser que o Jomar tenha uma visão diferente. Fica à vontade, Jomar. Não, é exatamente isso. E a lembrança do mito da caverna é interessante porque ela mostra exatamente
é a nossa necessidade de aprender sempre. Eu acho que Platão, que era discípulo de Sócrates, ele se inspira numa frase de Sócrates, que era: só sei que nada sei. Na verdade, o só sei que nada sei o tornava um homem mais sábio do mundo na época, porque ele tomou consciência do que ele sabia era muito pouco diante da universalidade, da quantidade, da diversidade, né, dos conhecimentos possíveis. Então, o mito da caverna mostra que o que conhecemos é muito pouco ainda, temos muito a conhecer. E, com certeza, o Espiritismo não traz toda a verdade. Nós temos muito caminho ainda para frente. Nós temos que ser humildes, intelectuais, para a gente perceber isso. Na verdade, Kardec tem uma frase também que a gente não costuma observar muito, mas, se não me engano, na Gênese, que ele fala que o Espiritismo tem que acompanhar essa evolução. E ele chega ao ponto de falar que, se demonstrar que o Espiritismo está errado em algum conceito, em algum princípio, ele tem que ser corajoso o suficiente para abandonar esse princípio e evoluir. Isso é muito difícil, né? A gente abandonar alguma coisa. Então, o Espiritismo tem essa dinâmica de evolução que a gente custa fazer. Sim, sim. É um dos princípios que eu mais respeito na doutrina espírita, exatamente esse aí. O Espiritismo anda lado a par com a ciência. Se em algum momento a ciência provar que ele está equivocado em um ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Né? É o que o Jomar falou. Isso nos convida a entender, ter humildade de entender que a verdade toda não está revelada. Porque nós ainda não temos a capacidade, né, intelecto cognitiva e também espiritual, de entender todas as verdades que ainda vão ser colocadas no momento certo. Uma pergunta muito interessante para essa época que a gente está vivendo. Existe relação entre o desenvolvimento mediúnico e o momento da pandemia? Muito interessante essa reflexão. A gente tem que entender a mediunidade em cima de dois eixos. O primeiro eixo da mediunidade é da faculdade em si. E a faculdade da mediunidade, ela é muito desconhecida, até mesmo pelos espíritas, porque muitos acreditam que a mediunidade é só aquela faculdade ostensivas que os médiuns têm e que as praticam em reuniões mediúnicas, seja de desenvolvimento, de desobsessão, etc. E não é isso. Se a gente pegar o livro dos médiuns, lá em Allan Kardec, quando ele define o que é mediunidade, ele vai defini-la como uma faculdade de receber uma determinada influência dos espíritos. E ele afirma que essa faculdade está presente em toda a humanidade, em maior ou menor grau. Então, isso quer dizer que nós todos somos médiuns em maior ou menor grau. Então, que esse desenvolvimento da mediunidade, todos nós a fazemos ao longo da vida e ao longo de várias vidas. E nós, muitas vezes, nem estamos percebendo o tanto que os espíritos nos influenciam e o tanto que a mediunidade está presente na nossa vida. Aí alguma pessoa pode perguntar assim: mas eu nunca vi espírito, eu nunca ouvi espírito, eu não tenho mediunidade nenhuma. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Tem muitas pessoas que não sabem andar de bicicleta. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não sei nadar. Mas a faculdade de nadar ou de andar de bicicleta está aí. Basta aprender, basta conhecer e você vai aprender a andar de bicicleta e vai saber andar de bicicleta. Então, é uma possibilidade humana. E a gente precisa, então, entender os mecanismos para se esforçar, se quiser receber essas influências de uma forma mais clara, mais objetiva. Bom,
Mas isso é a questão da faculdade em si. Qual que é o outro eixo, o outro lado da questão? É a sintonia. Mediunidade não acontece sem o outro espírito, no caso, o espírito desencarnado fora da matéria. Então, há necessidade de haver uma sintonia entre o encarnado e o espírito desencarnado que vai possibilitar essa influência em diversos níveis. E aí eu acho que o momento da pandemia é um momento especial, porque ela tem trazido uma série de reflexões para todos nós e uma série de oportunidades que nós precisamos aprender, obrigatoriamente aprender, a conviver, ou novas formas de convivência, e também aprender, muitas vezes, a ficar com a gente mesmo. Então, quando cheguei aqui para fazer esse estudo de perguntas e respostas, eu brinquei e falei, fazer um estudo diante de uma câmera, ou dar uma palestra 100 pessoas ouvindo, é ruim, a gente não estava acostumado com isso. Mas o Alexandre falou assim, mas a gente agora vai ter que aprender a conviver com isso, que é o que a gente tem. Então, muitas vezes a gente está sendo forçado a viver com a família, cônjuges e filhos, um tempo maior que a gente não vivia, está sendo forçado a trabalhar em casa, está sendo forçado a usar a tecnologia, aprender à distância e por aí vai. Então, esses momentos, principalmente aqueles momentos que a gente parar para refletir sobre a vida, parar para refletir sobre o sentido da vida, parar para refletir sobre a convivência em família, sobre filhos, sobre o que eu estou fazendo aqui, né? O que vai ser a vida da agora para frente, é um momento especial para a gente desenvolver essa mediunidade no sentido de nos colocarmos à disposição para receber boas intuições. Porque quando a gente fala de mediunidade, desenvolvimento mediúnico, a gente não quer contato com espíritos inferiores, com espíritos cheios de maldade, de vingança, né, que não tem conhecimento nem bondade. A gente procura mediunidade para a gente se ligar a espíritos que estão mais evoluídos do que a gente, espíritos que têm algo para nos dizer, que tenham maior sabedoria ou maior bondade. Então, nesses momentos que vem o recurso da prece, que a prece nada mais é do que essa ligação com o mais alto, né? Buscar Deus dentro da gente, buscar o melhor de nós. Então, nesse momento, eu busco esses espíritos superiores e, com certeza, esses espíritos que são bondosos, que querem ajudar a humanidade, que muitas vezes têm laços afetivos conosco, eles vão se aproximarem de nós e vão ali nos intuírem, dar boas ideias, nos motivar, né? Cativar a nossa esperança, a nossa sensibilidade, para que a gente possa fazer uma obra no bem. Talvez escrever uma poesia, né, um pequeno texto, quem sabe uma obra maior, quem sabe uma ideia de usar aquela oportunidade para fazer uma caridade. Então, esses espíritos, eles se aproximam, e se a gente fazer um silêncio no pensamento e olhar assim com atenção, a gente vai perceber que esses pensamentos não vêm de nós. Vêm através de nós, assim como parece ser nossos pensamentos, mas a fonte é de fora, a fonte vem de alguma coisa maior, a gente não produz um esforço, não é de lembrança nossa. Então, a gente percebe o pensamento mediúnico ou espiritual, de um espírito que não seja a gente, exatamente pelo conhecimento que a gente tem de nós mesmos, e nós sabemos perceber aquilo que é diferente, aquilo que não é nosso. E o Pedro, né, um espírito que nos orienta, ele fala nas suas lições que esse desenvolvimento mediúnico, e não é só ele não, o Chico Xavier fala muito isso também,
que o desenvolvimento da mediunidade a gente se faz pela prática da caridade. E por que a prática da caridade? Porque a gente, exercendo essa prática, que é o amor em ação, espíritos superiores, espíritos que querem fazer o bem, aproximam-se e nos usam como médiuns, né? Desculpa, nos usam, mas utilizam-se de nós para que fazer o bem também. Então, você pega esse segundo aspecto da mediunidade, que é a sintonia, porque sem sintonia não há mediunidade, sem espíritos desencarnados não há mediunidade. Então, esse segundo aspecto, a pandemia, esse momento de pandemia, é um momento extraordinário para a gente desenvolver esse lado da sintonia, do desenvolvimento mediúnico. Não sei se o Alexandre tem algo a acrescentar. Não, concordo plenamente com você. Eu acho que a melhor oportunidade de desenvolver a mediunidade realmente é na prática da caridade, sem dúvida nenhuma. Bom, uma pergunta bem dentro do contexto também que a gente está vivendo, né? Existe um sentido espiritual da pandemia que estamos passando? Olha, com certeza, isso não tem dúvida de afirmar, tem sim. Eu só não tenho certeza qual que é exatamente esse sentido. Eu vou apenas dar uma opinião, né, diante daquilo que a gente observa. Não vou dizer que eu estou correto, porque opiniões elas são factíveis de erros, né? Mas a pergunta é sim, que existe sim, sem dúvida nenhuma, um sentido. Agora, na minha opinião, eu acredito que a humanidade ela precisa de tempos em tempos de passar por uma chacoalhada, né? É mais ou menos como você está fazendo um suco. Você faz um suco de limão lá, de uma limonada, põe na geladeira. Aí, quando você chama a família para poder tomar o lanche e tomar o suco, você vai, né, dar aquela chacoalhada para que o limão volte a fazer parte ali do... né, que não fique só embaixo e tal. Então, a humanidade, infelizmente, ela precisa de ter momentos de chacoalhadas, né? Ela precisa de balançar as suas estruturas para que as coisas possam, de novo, voltar dentro do propósito espiritual, que é aquele propósito que Deus realmente trilhou para nós, né? Que é a evolução do nosso planeta e a evolução dos espíritos que estão morando aqui. No capítulo, se não me engano, na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec trata, né, das calamidades, né, Gilmar? Das calamidades que assolam a humanidade de tempos em tempos, das pestes, das tragédias, das grandes convulsões, né, inclusive físicas, né? E que, naturalmente, as pessoas que vão ser atingidas por essas calamidades, existe todo um desenho por trás de tudo isso. Você não pode entender que nós estamos na vida pelas leis do acaso, né? Se nós acreditamos que existe um Deus, né, que esse Deus é bondoso, Ele é misericordioso e Ele é perfeito, entendemos que o universo é regido pelas suas leis, que são perfeitas, então nada acontece na vida que não haja permissão dessas leis, né? Uma folha não cai de uma árvore que não tenha uma lei ali, que é a lei da gravidade, né? Então, tudo que acontece em nossas vidas, existe um porquê, existe uma causa, porque senão nós não vamos cair no campo das incertezas, né? E aí tudo é um caos, e a vida torna-se um caos, né? E nós sabemos que mesmo diante do caos, existe uma lei regendo esse caos. Então, com certeza, existe um sentido por trás disso, né? Eu já vou repetir, eu não sei precisar o que é, mas existe neste momento um embate espiritual, né, das forças espirituais, das más forças, das más energias, com as boas forças espirituais. Existe esse embate a nível espiritual, existe também no campo físico. É um momento de chacoalhada, é um momento onde a humanidade precisa chacoalhar, rever algumas coisas que nós estávamos caminhando, com certeza de forma equivocada, de forma errada, principalmente no campo comportamental, né, no campo do consumo, no campo da materialidade, da superficialidade, né? De um modo geral, e eu até me incluo nisso também, né, a gente, com toda essa grande revolução tecnológica que foi trazida
pelos celulares, pelos smartphones, pela internet, o mundo tomou uma postura diferente, né? Desvalorizando muito as relações e se preocupando muito mais com as questões exteriores, com as questões menos importantes. Então, há uma chacoalhada, né? Aqueles que vão estar envolvidos mais diretamente no adoecimento e também até no desencarne dessa pandemia, né? Não entendam, tenham bastante... eu estou até com bastante cuidado de colocar as palavras, mas é lógico, a gente não pode jamais deixar de ter compaixão por aqueles que sofrem e por aqueles que venham desencarnar, seja por que motivo for, e muito menos por uma doença que é uma doença dolorosa como essa. Mas saibam que nada acontece sem que tenha um propósito espiritual por trás, né? Ninguém vai desencarnar desse Covid que não esteja dentro de um desenho, dentro do ensaio, dentro de uma proposta. Mas isso não quer dizer que a gente não deva manter o distanciamento, usar as máscaras, todo esse procedimento sanitário que as autoridades muito bem colocaram, né? Para a gente não deve facilitar. Mas, acontecendo o contágio, acontecendo o adoecimento e acontecendo o desencarne, existe um propósito espiritual por trás disso. Senão nós vamos cair, como eu disse, na ideia do caos, na ideia do acaso. Aí tudo fica muito volátil, tudo fica muito estranho, né? Então, existe, né? Futuramente a gente vai colher coisas positivas, por incríveis que pareça. Eu acredito que a humanidade, do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista comportamental, ela vai redesenhar muitas coisas que precisam ser redesenhadas, e no futuro isso vai trazer bons frutos. Olhem para vocês verem as guerras, né? A Primeira e Segunda Grande Guerra. Elas foram caóticas, elas dizimaram algo em torno de 80 a 90 milhões de pessoas, né, de formas bárbaras. Mas depois, lá na frente, você vê, hoje você vê que as guerras diminuíram, as atrocidades diminuíram, foram criadas leis, regras, foram criados tribunais de guerras, foi criada a ONU, né, com o objetivo de pacificar as relações dos povos. A questão tecnológica, a questão medicinal, né, Jomar? Teve um avanço no campo da medicina, porque era muito necessário, naquele momento, você criar antibióticos, você criar metodologias de minimizar a dor e o sofrimento dos soldados, das populações que estavam sendo atingidas, e isso tudo trouxe ganhos para a humanidade. Então, eu acredito que a pandemia, mais na frente, você vê que os nossos cientistas em todas as partes do mundo, né, estão hoje enfiados dentro dos laboratórios, buscando fazer pesquisas, desenvolver métodos, desenvolver anticorpos, desenvolver a vacina. Então, tudo isso vai trazer ganhos para a humanidade, né, que com certeza, lá na frente, nós vamos colher frutos, benefícios disso. Então, nós estamos tomando essa chacoalhada, e depois que a coisa assentar, você pode ter certeza que os bons frutos virão de tudo isso aí. É uma visão otimista da pandemia, né? Jomar. É isso mesmo, né? E a pandemia já criou um tanto de tecnologia, né? Eu cito essas videoconferências, essa tecnologia já estava aí, mas ninguém usava. Hoje todo mundo está usando. E lembro também da necessidade disso ser em mundo de provas e expiações, porque se a gente alcançar o mundo de regeneração, talvez não seja necessário tanta coisa assim, né? Então, ainda assim é responsabilidade nossa. Tem aqui uma pergunta muito interessante. Desculpa sair um pouco da pauta, mas quero lhe fazer uma pergunta. Os evangélicos dizem que o céu e o inferno e que os mortos jamais podem se comunicar com os vivos, baseando-se em Lucas 16, a parábola da morte do Lázaro. Por favor, me responda. E os evangélicos, né, eles costumam citar a Bíblia para tudo, né, e referenciar-se na Bíblia. E a gente tem que tomar cuidado que a Bíblia tem dois momentos muito distintos, que é o Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu e depois judeu, e o Novo Testamento, que é a história de Jesus para frente.
Então, o Espiritismo, ele faz um estudo da Bíblia e percebe que lá existe uma lei moral ou divina revelada e história humana, né? História do povo hebreu. Então, se você pega o Velho Testamento e lê ele todo, você vai ver barbaridades lá de coisas que aconteciam há 3.000 anos atrás, naquele povo, naquela história, e que não faz sentido hoje. É claro que você encontra, por exemplo, as 10 leis de Moisés, né, as leis mosaicas, que até hoje têm validade, não matar, né, não roubar. Por quê? São leis morais e que representam uma ética universal, né? Até hoje ninguém vai poder defender, por exemplo, o roubo, né, etc., a morte. Porém, a gente tem que tomar cuidado com a leitura da Bíblia e a citação da Bíblia. Já o Novo Testamento, que se refere a Jesus, esse pode haver problemas de tradução, foi uma linguagem, ele foi escrito vários anos depois que Jesus foi morto na cruz, e muitas partes são questionadas, mas a segurança que a gente tem, principalmente no que foi citado, que é uma parábola de Jesus, e Jesus gostava de contar muito parábola para o povo guardar aquilo, né? A gente tem uma segurança maior que aquilo tem uma validade, sim. Essa parte de Lucas 16, a parábola da morte do Lázaro, não sei se todo mundo lembra. Lázaro era um pobre, né, que ficava pedindo esmola e migalhas, e os ricos não davam. E quando o rico desencarnou, e o Lázaro também, o rico viu o Lázaro lá comendo numa mesa com Abraão e os outros, né, poderosos lá, e o rico pede até uma migalha, né? E o Abraão, eu acho que fala assim, eu até peguei aqui para a gente ler. Deus, porém, Abraão, filho, lembra-te que você teve bens na tua vida e o Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Aí no versículo 26 desse capítulo 16, ele fala assim, ó, e além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de passar para cá. Então, vejam bem, ele está falando que existe esse abismo, mas esse abismo é entre o rico que desencarnou e o Lázaro que desencarnou. É um abismo que existe no mundo espiritual. E esse abismo, o Espiritismo concorda com ele, que é um abismo frequencial. É um abismo que aquele mundo, digamos assim, aquela realidade espiritual que aquela pessoa estava em sofrimento, é muito difícil de ser alcançado por aquele que está num estado melhor consciencial. Um exemplo muito claro disso, que é comum, quase todo mundo vê, é na história do André Luiz, no Nosso Lar, que ele se encontra 8 anos perdido e sofrendo, num lugar assim, colocado como umbral, chamado umbral, e a mãe dele está perto dele, está orando por ele, está tentando ajudar, mas havia um abismo ali que os dois não conseguiam a comunicação. Mas os dois estavam desencarnados, não estavam na matéria mais. Mas aí depois, na parábola, o rico pede assim, então, por favor, vá lá e visite os meus parentes que estão ainda vivos, encarnados, né? Que estão ainda cometendo erros. E aí o Abraão fala, né, o senhor da parábola lá fala, eles têm a Moisés e os profetas, por que eles não seguem? Aí ele fala de novo, não, mas se o senhor for, eles vão te ouvir. Aí ele fala, se eles não escutam nem Moisés, nem o profeta,
nem se os mortos ressuscitarem, eles vão acreditar. E termina a parábola. Então, veja, não há uma impossibilidade dos desencarnados se manifestarem na parábola de Jesus. Nessa parábola, ele apenas fala que nem se os mortos ressuscitarem, eles vão acreditar. E as pessoas materialistas, as pessoas que estão envolvidas nesses valores próprios da matéria, não vão acreditar nada. Se alguém materializar, eles vão negar e não adianta. O Espiritismo está aí, Chico Xavier psicografou esse tanto de livro, existe um tanto de evidências de reencarnação, um tanto de evidências de vida pós-mortem, e eles simplesmente ignoram tudo isso. Então, a parábola só mostra que, quando a pessoa ainda não tem essa preparação íntima, né, não tem essa possibilidade de percepção, não adianta. Né? Pode parecer o que for lá, que ele vai negar, ele vai dar uma outra hipótese, como aconteceu na época de Kardec. Kardec, os espíritos materializavam, foi feito um tanto de experiências, cientistas de renome estudaram, né, fenômenos físicos, ponderáveis, mas não foi suficiente para convencer os céticos. E até hoje é assim. Muito bem, exatamente isso. E lembrando, né, Chomar, que em vários momentos, tanto do Antigo do Testamento, quanto principalmente do Novo, nós temos vários momentos de expressão da mediunidade, da comunicação entre os vivos e os mortos, né? É verdade. Se no Antigo Testamento há uma proibição, até a proibição mostra a realidade do fenômeno. Como é que você proíbe algo que não existe? Exatamente. A proibição, na época, ela se tratava muito da vulgarização da comunicação espiritual, que era muito comum naquela época, né? As pessoas, elas vulgarmente convocavam ou chamavam os espíritos para coisas corriqueiras, né? Coisas menores. Então, houve em alguns momentos, né, essa proibição. Mas se vocês pegarem o Novo Testamento, por exemplo, Jesus no Monte Tabor, conversa com o espírito de Moisés e Elias, comunicação espiritual, né? O dia de Pentecostes, né, a língua de fogo, os apóstolos, todos eles em comunicação com o mundo espiritual. A própria ressurreição do Cristo, quando ele aparece para os apóstolos, para Maria de Magdala, né? Ele se materializa e conversa com eles. Ora, se ele mesmo deu o exemplo da imortalidade e da mediunidade da comunicação, como que você pode proibir uma coisa que é propriamente da própria natureza, né? Pois bem, qual a visão da doutrina espírita sobre suicídio? Bom, como no começo a gente falou, a doutrina espírita, ela tem um caráter mais pedagógico, educacional, ela não é um código moral de condenação, né, faça isso, faça aquilo, né, ela propõe um debate sobre diversos temas, ela acrescenta várias outras perspectivas, né, de vários assuntos, mas ela não é condenatória. No entanto, ela faz abordagens dentro da sua análise, né, e sobre o suicídio, ela fica claro, né, que deva ser evitado. Mas uma vez cometido, também não é o fim para aquele espírito. Haverá, sim, choro e ranger de dentes, né? Mas por quê? Porque é muito natural, é muito simples da gente entender, porque um processo reencarnatório, a vinda do espírito para a carne, ela demanda diversas variantes, né? Diversas complexas variantes, né? Então, a própria oportunidade da reencarnação, o projeto reencarnatório, o pai, a mãe, o meio, a própria gestação, a própria passagem do espírito da dimensão espiritual para a dimensão corporal, a gestação, depois o nascimento, tudo isso envolve uma complexidade de coisas, né? O afeto da mãe, o carinho da mãe, o amor que foi desenvolvido, o processo educacional, os momentos felizes, os momentos de dificuldades, tudo foi, né, que envolveu a vinda daquele espírito para o campo físico, foi altamente complexo, né? Então, dentro disso tudo, o espírito decide, em um dado momento, abortar a sua vida, ele tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, inclusive, para cometermos os erros. Mas, naturalmente,
toda uma atitude imprevidente vai causar uma consequência na mesma relação de proporcionalidade. Então, nós sugerimos isso o tempo todo, desde a estruturação da doutrina espírita com Allan Kardec, depois com as obras que vieram complementares, principalmente com Chico, é sugerido que se evite o suicídio a todo custo. Evite a todo custo, porque você vai trazer consequências para o próprio espírito, consequências que vão ser traumáticas. É inevitável que assim o seja. Então, a gente bate muito nessa tecla, jamais numa tecla de condenação. O que um pai e uma mãe menos precisa num momento de dor desse, ou um filho, né, vendo o pai ou a mãe recorrendo ao suicídio, é aquela fala: vai ficar no vale do suicida, vai sofrer muito, vai penar. É tudo o que as pessoas não precisam ouvir nesse momento, né? Então, não há... É lógico, a gente aborda o tema com racionalidade, coloca o dedo na ferida, tem que ser evitado, mas uma vez cometido, o que precisa? Precisa de compaixão para essas pessoas, né? Nós todos aqui, eu, Jomar, Mário, vocês todos, quem garante que nós já não cometemos suicídio aí numa outra existência? Quem garante que nós não podemos tomar recurso disso até mesmo nessa vida? A gente não sabe o que é que a vida se desenha para nós. Eu estava vindo para cá agora, por exemplo, Jomar, estava atravessando uma rua aqui perto do centro, e estava até um pouco atrasado, né? Não estava correndo, mas estava, talvez não estivesse muito devagar. Um portão aberto, de repente saiu uma criança, atravessou a rua. Quer dizer, por fração de segundo, se eu tivesse desatento ou correndo mais, fatalmente eu ia atropelar e matar essa criança. Então, veja bem, o tanto que nós somos suscetíveis de acontecimentos que podem mudar a nossa vida de uma hora para outra. Imagine você carregar a culpa de matar uma criança no trânsito, mesmo sabendo que foi não intencional, né? Foi intencional, mas, enfim, a nossa vida é muito complexa, existem coisas que podem acontecer que fogem à nossa responsabilidade, não é responsabilidade, a nossa condição de lidar com certas tragédias. Então, por isso que a gente não deve condenar, porque uma pessoa que chega a tomar a decisão de suicidar, ele já está num processo de sofrimento incalculável, né? Mas se puder evitar, terá que ser evitado a todo custo, porque há um comprometimento, há sim um estacionamento do espírito, né? Porque ele vai precisar passar por situações de recuperações que são muitas vezes traumáticas, né? Então, o que a gente deve ter para as famílias e para o próprio espírito que recorreu a este instrumento é muita compaixão e solidariedade, né? E preces, principalmente for pessoa do seu círculo pessoal, né? E muita compaixão, porque naturalmente porque ele vai descobrir que ele não vai matar a dor dele, né? Ele vai simplesmente potenciar essa dor, porque o espírito não morre. Então, é essa a visão que o espiritismo tem do suicídio, pelo menos é a minha visão, né? É isso mesmo, né? A primeira coisa que o suicídio vai se deparar é com uma decepção, que o que ele pretendia não conseguiu, né? Uma pergunta aqui: como devo me comportar no centro espírita? O que devo vestir, falar, fazer? Esta está assinada Fernanda Silva. Olha, primeiro é importante a gente falar que centro espírita é kardecista, né? Não precisava falar que é redundante, porque o espiritismo foi criado por Allan Kardec, a palavra espírita foi criada por ele para diferenciar das outras coisas. Mas, então, não estou me referindo a centro umbandista, não me estou me referindo a centro de candomblé, porque a estes aí, como vestir, falar, se comportar, eu não sei, não sei como deve ser. Agora, num centro espírita, não há nenhum ritual, não há nenhuma necessidade, tipo vestir de branco, né? Fazer algum sinal, alguma coisa, né? Tem que se ajoelhar ou fazer qualquer coisa assim. Nada, absolutamente nada. É uma casa
onde as pessoas se reúnem para estudar, para orar, para se sintonizar com os espíritos superiores, né? Muitos vão lá para receber um passe, que é uma transmissão de energia benéfica, né? Para se sentir melhor. Então, é como se comportar num ambiente desse, quer dizer, como vestir. É claro que você não vai vestir de uma forma extravagante, né? Hoje em dia, muitas mulheres ou homens vestem assim com poucas roupas, né, Alexandre? Parece que está faltando roupa, vem com umas tirinhas assim. É o calor, né? Mas então não deve se observar o calor para vir sem roupa nenhuma, quer dizer, não fica bem num ambiente desse. E na hora de falar, evitar não falar alto, falar mais num tom menor e tal, né? Durante o passe, se for tomar um passe, né, geralmente é sentado, a pessoa não te toca, o passista não te toca de forma nenhuma, e você, no momento do passe, deve pensar em Jesus, fazer uma prece, um Pai Nosso, alguma coisa, para que você fique receptivo a receber as energias, né, benéficas ali dos espíritos, etc. Mas não há, dentro de uma casa espírita, nenhum ritual, nenhuma formalidade, né? Geralmente se vai em palestras públicas para ouvir um estudo, né? Tem atividades, por exemplo, de evangelização das crianças, estudos específicos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, né? E geralmente depois dos estudos aí quem precisar tomar um passe é encaminhado para o passe. Então no centro espírita não tem nenhum ritualismo, tá? Nenhum ritualismo, nem de vestimenta, nem de gesto, nem de fala, nada disso. Muito bem, temos mais um tempinho, Mário? 5 minutos? A felicidade existe? Se ela existe, por que eu sofro tanto? A felicidade existe, sim, né? Mas ela não é permanente. Nesse mundo que nós vivemos, como o Jomar falou, mundo de provas e expiações, são mundos de desafios, onde espíritos como nós somos espíritos ainda em processo de desenvolvimentos, somos provados o tempo todo pelas nossas próprias fragilidades, né? E, naturalmente, fazíamos muitas vezes escolhas erradas. Escolhas erradas, paga-se um preço por elas, né? Jesus tem uma frase que ele fala isso, né, e sintetiza isso: a felicidade não é desse mundo. Mas, logicamente, por quê? Porque, não sendo desse mundo, a felicidade é da onde? São de mundos melhores. Mas se nós não temos, a felicidade não é permanente nesse mundo, nós temos momentos de felicidades. Eu tenho certeza, você diz que sofre tanto, mas eu tenho certeza que você já experimentou momentos felizes na sua vida, né? Não sei, vamos supor aqui, o dia que seu filho nasceu, foi um momento feliz. O dia que você se casou, né, hipoteticamente, né, não sei se você é casada, com certeza foi um dia muito feliz, né? Um dia que, sei lá, o Galo foi campeão brasileiro, vai ter tanto tempo, né? Acho que eu nem tinha nascido ainda, né? Talvez você foi feliz nesse dia. Então, nós temos momentos felizes. Eu e o Jomar aqui agora estamos vivendo um momento feliz. Eu gosto muito de estar aqui. Eu tenho certeza que ele também gosta. E vocês que estão nos assistindo também, eu tenho certeza que gostam de nos assistir. Então, é um momento feliz. Então, nós alternamos nesse mundo momentos de felicidades e momentos de dor, de sofrimento, de desafios, de infelicidades. É exatamente nessas experiências que o espírito vai se potencializando. O Chico Xavier, por exemplo, nós tomamos ele como exemplo pelo fato de ser um referencial espírita, né? Mas poderia ser qualquer outra. Poderia ser o Dom Helder Câmara, poderia ser tanta gente boa que tem por aí, né? O Chico Xavier, ele teve momentos de muita dor, ele teve várias crises de angina, ele teve muitas perseguições, né? Ele teve momentos de decepções. Tem uma passagem, né, Jomar, que lá no comecinho, né, quando começou a ficar famoso, a revista O Cruzeiro, né, que era a revista da época, né, que era a grande revista da época, foi lá fazer uma entrevista com ele lá em Pedro Leopoldo, e ele ficou todo entusiasmado até que ele entrou dentro de uma banheira, né, tirou umas fotos, né?
fizeram um tanto de coisa. E ele foi suscetível, deixou que a vaidade falasse mais alto, e de repente sai estampado na capa do Cruzeiro um médium mineiro, né, sugestionando que ele era um grande charlatão. E ele ficou muito revoltado. Aí o Emmanuel falou, não, calma, né? Isso aí você deixou, o seu orgulho é que falou mais alto, né? Ele aprendeu com aquilo ali, naturalmente ele aprendeu, ele ficou mais cuidadoso, né? E com o orgulho. Mas, enfim, mas ele vivia, mesmo diante de todos esses desafios que ele viveu, ele foi muito perseguido por diversas correntes religiosas, mas ele começou a tomar uma respeitabilidade, uma notoriedade pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então, ele conseguia viver uma felicidade quase que plena, mesmo diante de momentos de caos, né, de dores físicas, de tormentos, de perseguições. Por quê? Aí já era uma conquista do espírito. Então, a paz, a felicidade é uma conquista interior. A maioria de nós ainda não consegue viver essa paz plena diante dos momentos que a gente tem. Por isso que você diz que sofre tanto, né? Eu também tenho os meus momentos de sofrimento interiores, mas esse sofrimento seu é muito mais seu mesmo, né? Independentemente do que acontece em torno de você. Então, o dia que a gente conseguir fazer essa revolução, essa transformação, que a gente não consegue fazer só nessa existência, por isso que a gente precisa de outras, aí estejamos onde estivermos, podemos estar no meio do caos, podemos estar lá numa tribo, no meio do deserto, podemos estar no meio de uma guerra, que se você está em paz consigo mesmo, a paz é a sua felicidade interior. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração, não é isso? Ou é o contrário? É isso, né? Está o seu coração. Então é isso, minha amiga. Rapidinho, primeiro, Alexandre, você sabe o que o Emmanuel falou para o Chico quando ele estava muito triste nessa época? Emmanuel tem umas tiradas que fica para a história, né? Emmanuel falou assim, Chico, fica triste não, o mestre foi para a cruz, você foi só para o cruzeiro. Bom, só para terminar, porque a resposta do Alexandre foi muito bom, serve para essa pessoa aqui também. Um deficiente físico não é infeliz. E se sentir infeliz está errado? Claro que não. Igual o Alexandre falou, a infelicidade, né, os momentos de infelicidade é de todo ser humano. A deficiência física é só mais um obstáculo, né, que todos nós temos os obstáculos. Muitas pessoas não têm deficiência física, mas têm outras deficiências muito piores, né, problemas de outras vidas que vêm à tona. Então, não se sinta errado de se sentir infeliz. Momentos de infelicidades visitam a todos nós. E nós temos que buscar atrás da esperança, né, buscar através do serviço e da caridade, enfrentar esses momentos de infelicidade e ir para frente. Então, o que o Alexandre falou sobre a felicidade é para todos, com deficiência física, para todos nós, seres humanos, a felicidade e a infelicidade estão sempre com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Agradeço os espíritos que nos inspiraram, essa casa, Jesus de Nazaré, que nos recebe e nos permite essa oportunidade. Muito obrigado.